a todas as relações vão mudar, porque, veja, hoje você pode ir a uma loja, está podendo ir a uma loja comprar, mas você não pode experimentar a roupa. Você tem que levar para casa, você experimenta a roupa, você devolve para a loja e você, aí, nesse caso, a loja vai esterilizar, tem todo um processo, tem muita gente estudando sobre isso. Mas é óbvio que nas lojas menores, de menor poder aquisitivo, nas lojas mais populares, todo esse processo vai encarecer muito essa estrutura de custos dessa loja, né? Assim como a diminuição do movimento, porque tudo aquilo que a gente fala de volume fica comprometido quando você precisa ter uma qualidade e um processo tão específico assim. O que esse teu cliente falou? O que o teu cliente do salão, por exemplo, fala sobre essa questão, Ale? Porque, veja, o salão, ele para poder ser rentável, ele tem que operar pelo menos com 90% da sua ocupação. E hoje, o distanciamento e a questão da entrada dos clientes é muito, muito restritiva, né? Como é que está isso? Então, Kátia, a minha orientação para os meus clientes é que eles possam se reinventar em relação à prestação de serviços. Então, você tocou, por exemplo, na questão do salão. Esse salão em específico é um grande salão aqui da Zona Leste, onde eu moro, e a gente tem todo um trabalho, até por conta de legislação, ele está atendendo uma pessoa por horário, né, tudo muito bem estruturado, porém ele está desbravando outros cenários que talvez ele fizesse daqui a 10 anos, como você falou. Então, tem atendimento online, ele está vendendo pacotes diferenciados, né? É o momento hoje do empresário literalmente sair da caixa, literalmente sair daquela síndrome de Gabriela, de que eu sempre fiz assim e eu continuarei fazendo da mesma forma. Eu acredito, e é dado já estatístico, tem muita gente fechando as portas, tem muita gente mandando pessoas embora, tem muita gente falindo, né, nesse processo. Alguns menores não conseguiram ter uma coisa que eu acho fundamental e que poucos empresários têm, que é a educação financeira. Então, agora também é o momento do empresário olhar para uma questão de educação financeira, né? Apesar de não ser minha área de atuação, mas não tem como falar de gente se eu não falo de dinheiro, porque é pirâmide de Maslow, né? Se eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu estou com sono, eu estou com fome, eu não produzo. Se eu tenho dívidas para pagar, eu não vou olhar para o lado humano, porque eu vou pensar em pagar as minhas dívidas. Então, abrir o olhar e aí trazendo pessoas para o lado, traga as pessoas para junto de você, para eles trazerem outras alternativas. Né? Então, eu acredito muito nesse processo de reinvenção. Tem um jargão em marketing que é muito antigo. Em tempos de crise, tira o R e tira o S e crie. É mais ou menos por essa pegada que as pessoas precisam ir. Eu acredito sim que tem público consumidor ainda, acredito sim que as pessoas, essa crise ela vai reformular o processo de consumo, mas não que as pessoas deixarão de consumir. Mas a gente precisa ser criativo, porque senão a probabilidade de vir alguém e passar por cima de nós é bem grande. Na verdade, existem duas grandes questões aí, né? A primeira é que essa questão do dinheiro, né? Se você não tem dinheiro, você não consegue pensar em pessoas, mas a realidade que a gente vê no mercado, Alessandra, é que mesmo empresas que têm muito dinheiro, são muito saudáveis financeiramente, continuam não pensando em pessoas. Aliás, quanto mais saudáveis elas ficam, menos elas pensam nas pessoas. Mas é fato, realmente, se é um fator de contribuição a questão do financeiro. Mas o que a gente percebe é o seguinte, por exemplo, é um dado. Hoje eu estava conversando com o pessoal do sindicato, já tem cerca de 30% dos salões já fecharam as portas, porque eles não puderam resistir, e diante das exigências que o Ministério da Saúde tem feito, e não vem aí nenhuma crítica para a segurança de todos, eles não vão conseguir faturar o suficiente para compensar o que passou e arcar com as despesas, né? Porque para poder reabrir esse salão, eles vão ter que ter cumprir uma série de exigências.
desde a utilização de máscara, escudo facial, touca, máscara para cliente descartável, paramento, né, que é a cobertura, esterilização na entrada, esterilização de escovas. Eles vão ter que cumprir à risca uma série de coisas, distância de 2 metros entre um cliente e outro, número de clientes por metro quadrado. Então, isso vai aumentar muito a despesa deles, muito, e, ao mesmo tempo, diminuir muito o faturamento deles, né? Então, de fato, eles terão que ser muito criativos, mas é claro que a gente sabe que 2 realidades acontecerão. Uma serão os salões que cumprirão isso, porque eles são renomados, estão em vias de acesso, têm um nome a zelar, eles vão ter que cumprir isso e vão ter que ser muito criativos, como esse salão, que é o maior da sua região. Mas existem milhares de outros salões pequenos que, mesmo durante a epidemia, e eu sei disso, estão atendendo de forma clandestina, sem nenhum desses cuidados, né? O máximo que eles fazem é usar a máscara e o álcool na recepção, mas não estão atendendo as normas que foram preconizadas pelo Ministério da Saúde, né? Até porque não está nem autorizada a abertura, mas eles estão funcionando mesmo assim. Então, assim, é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, né? Eu acho que esse novo normal que a gente vem falando, né, virá cheio de anormalidades. O que você acha, Alessandra? Concordo, Kátia. Concordo com você em vários pontos. Primeiro, da questão de que as empresas nem sempre investem em pessoas. Infelizmente, é uma realidade. Eu trabalho com a parte de desenvolvimento humano a minha vida inteira, e no momento de crise, a primeira área que é desligada ou que sofre corte de orçamento ou qualquer tipo, né, dessa situação é a área de pessoas. Fato. Né? Eu já passei por situações, por exemplo, que a empresa está passando por dificuldade financeira. O dono da empresa nem titubeia quantas pessoas eu tenho que mandar embora. E nem sempre é o caminho. Apesar de ser um caminho mais curto, nem sempre é o melhor caminho. Então, é um momento de recomeço e é um momento das pessoas se reencontrarem. Né? Fato tem muita gente fechando as portas, sim. E fato tem muitas pessoas, muitos empresários fazendo as coisas erradas. E aí eu fui conversar hoje com um cliente que é pequeno, né, por telefone. Ele virou para mim: olha, eu tenho 2 caminhos. Ou eu mando todo mundo embora e fecho as portas, e aí eu dou trabalho para 10 famílias, 10 pessoas diferentes, ou eu trago e faço meia boca, sabe? Faço como mais ou menos entendo, mais ou menos entrego e continuo fazendo as rodas girar. E assim, eu estou tirando um crachá de RH, tá, gente? Eu estou falando com pessoa. Se todo mundo tomar os cuidados mínimos necessários, talvez seja uma opção para o pequeno empresário. Porque eu ouvi uma vez, não que eu concorde, mas eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que, principalmente os pequenos, que é o que gira a roda com maior facilidade, pelo menos 90% das empresas hoje no Brasil são consideradas pequenas empresas, e é onde está o maior número de empregos CLT. Se essas empresas falirem, ou você morre de fome, ou você morre de doença, ou você morre de fome. E aí a gente entra numa linha muito tênue, né? O que fazer? Quando a gente fala da questão do salão, que muitos negócios fecharam porque não tinha uma reserva, não tem educação financeira e tal, o que ocorre? O desemprego é uma realidade, né? As empresas estão demitindo, estão reduzindo seus quadros, o que até me causa algum questionamento, porque uma vez conversei com um empresário dizendo o seguinte: ok, qual é a expectativa de continuidade que a tua empresa tem? Porque se você reduzir o seu quadro em 50%, eu estou entendendo que você imagina que a sua empresa vá ser a metade do que ela é hoje. Você não pretende fazer uma retomada, né? Porque isso é a pergunta que eu gostaria de fazer para todos os empresários, né? O quanto é que você acredita na sua proposta, na sua empresa? Porque se você acredita, existem outras maneiras de economizar na empresa muito mais evidentes do que demitir uma pessoa.
o quadro de funcionários, dependendo do segmento que a pessoa atua, realmente não é o seu gasto maior, né? Mas isso é uma pergunta que eu não consegui fazer para todos os empresários, e provavelmente eles talvez não saibam como responder. Mas, assim, tem muita gente desempregada. E quanto mais baixo a gente vai para a camada social, menos aprovisionamento essa pessoa tem, menos fundo ela tem. Um executivo de um nível melhor, um gerente para cima, ele provavelmente ele tem uma reserva, ele tem um fundo de garantia, ele tem alguma coisa que suporta ele durante algum período. Mas a maior parte do desemprego está acontecendo na parte baixa da pirâmide, né, e nos empregos informais, né? Então, eu acho, me parece que isso vai influenciar no consumo, sim. Patrícia, qual é a tua visão? Eu acho que o consumidor, Kátia, ele está cada dia mais atento. E essa pandemia fez também as empresas repensarem a sua comunicação, se reposicionarem, e o consumidor prestou muita atenção nas marcas nessa pandemia. Então, eu vejo um consumo muito mais de produtos que tenham um propósito por trás, do produto que tem um engajamento, do produto que tem um projeto social por trás, e muitos empresários já sacaram isso. Mas também o consumidor sabe quando aquilo é só um discurso marqueteiro e quando aquilo não. Aquilo realmente foi criado e tem um projeto incrível atrás e vai ajudar a gente, tem propósito. Então, cada dia mais as marcas elas estão entendendo o poder, que elas precisam se comunicar, que elas precisam investir na comunicação, investir de uma forma correta, concreta, e que a sua marca tem que ter um propósito. Não basta vender só um produto, seja ele uma caneta, seja ele um shampoo, ele tem que, a sua empresa tem que ter mais, tem que ter um propósito. E a fala do seu presidente tem que ser cada dia mais pensada. A gente viu aí coisas muito bizarras acontecendo nessa pandemia. Vou dar um exemplo da Oakley, que em plena loucura começou a vender no pico da doença, né? Se é que esse pico existiu, porque cada dia a coisa piora, mas enfim, num momento bem crítico da doença, lançou uma máscara vendendo a R$80 e foi execrada na rede social. Então, assim, não dá mais para tentar tirar proveito da pandemia, ou seja, ao invés de uma marca pegar as costureiras do bairro e fazer um projeto social com os retalhos da Oakley, a Oakley vai lá e lança uma máscara de luxo. Então, o consumidor não é mais... O consumidor está atento e cada dia mais ela quer marcas com propósito e gasta o seu dinheiro de forma mais pensada. Isso acho que a pandemia trouxe também. Eu concordo com você, Patrícia, mas isso quando a gente está falando de um consumidor que tem ainda minimamente o seu poder aquisitivo preservado. Sim. Quando a gente fala dessa maioria que está desempregada, são pessoas que estão sobrevivendo. E são pessoas, mesmo as pessoas que não são do trabalho informal, essas pessoas que ficaram, em sua grande maioria, pertencentes à classe C média menos, eu acho que essas pessoas elas vão procurar produtos que têm uma ótima relação custo-benefício, porque o dinheiro delas está faltando. Ou é pouco, ou não existe, ou é suadíssimo. Então, eu acho que elas vão ficar muito atentas, sim, a valores também, né? Porque elas acompanham, elas observam, isso, uma atitude como essa é execrável, né? Mas eu acho que elas estão preocupadas também com o preço, porque o poder aquisitivo baixou para todos. Então, não dá mais para imaginar que as empresas possam trabalhar com margens extorsivas, atribuindo os valores que elas consideram que suas marcas possam ter, principalmente quando a gente não está falando de um segmento de prestígio. Qual é a tua posição sobre isso, Patrícia? Mas deixa eu responder, Kátia. Por favor. Enquanto a Patrícia ressurge, literalmente Fênix ressurge aí das cinzas, eu acredito que, novamente, o empresário ele precisa se reinventar.
E para mim, o que vai pesar nesse momento, pelo menos para os clientes que eu atendo que são pequenos, é eu descobrir de fato o que o meu cliente final quer e precisa, né? Não é o que ele deseja, é diferente entre desejar e precisar, mas é o que de fato ele precisa. Porque se eu for assertivo e eu comprar, não importa o valor do que eu for comprar, mas eu comprar uma pequena coisa, o relacionamento, e a gente está passando por um momento que a rede social bombou, né? Antes a rede social já tinha muita influência, eu acredito que agora tenha muito mais. Porque até antes da quarentena, muita gente sabia mexer nas redes sociais. Hoje, quase todo mundo sabe. Saindo muito para quase todos, né? Tirando aí uma faixa etária bastante pequena, que são talvez os mais idosos, mas mesmo assim sabem mexer. Então, o poder de eu chegar numa rede social e postar, olha, eu fui em tal lugar e fui extremamente bem atendida, mesmo que o meu ticket médio seja menor, isso faz toda a diferença. Então, é literalmente se apegar aos detalhes, por menor que eles sejam. E isso é cultura. Mesmo que eu não tenha um marketing investido, que eu não tenha uma agência de comunicação por trás, que eu não tenha toda uma estrutura para eu poder fazer o encantamento. São as pequenas ações que, para mim, neste momento, farão toda a diferença para aquela pessoa que ela está sobrevivendo, como você disse. Você falou uma coisa muito interessante, um binômio que eu até anotei aqui: precisa versus deseja. Eu acho que essa questão da relação custo-benefício pode ser traduzida e associada a precisa, custo, deseja, benefício. Então, assim, as pessoas elas precisam perceber que aquilo que elas precisam pode ser atendido também com aquilo que elas desejam, sem abrir mão daquilo que elas desejam, né? Sem o benefício que elas gostariam de receber. Agora, você está falando sobre estruturas, né? Regras, livros, teorias de gestão, de marketing. Isso tudo, na verdade, é um grande trabalho intelectual, mas para falar aquilo que muita gente sabe fazer naturalmente, que é simplesmente prestar atenção ao outro. O que é que ele quer, o que ele precisa, como todos nós gostaríamos de ser tratados. Porque, veja, nós todos gostamos de ser bem tratados, né? Bem atendidos. Nós todos gostamos de perceber que nós somos importantes, não só uns para os outros, mas nas nossas relações que temos, comerciais, inclusive. Todos gostamos de ser bem tratados. Então, e ainda mais agora, nesse período de epidemia, que estamos todos isolados, não podemos sequer nos abraçar, eu acho que as pessoas precisam se sentir acolhidas nas relações, nas pequenas relações que elas tiverem. Eu vou comprar um pão, mas a menina da padaria me cumprimenta com os olhos, porque agora a gente não sorri mais com a boca, a gente sorri com os olhos, né? Então, eu preciso me sentir bem recebida, eu preciso me sentir confiante nela, que ela está preocupada comigo, que ela vai pegar o pão com um negocinho, que tudo foi tratado com o máximo de asepsia possível, né? Que as pessoas me limpam as mãos antes de me atender, porque estão preocupadas comigo, elas têm um posicionamento bacana em relação a mim. Então, assim, isso, se a gente lembrar, as mercearias, o seu José da padaria, o seu João do açougue, antigamente, sabiam muito bem, porque conheciam todos pelo nome, inclusive, né? Então, eu acho que é uma relação mais humana, não é nem técnica, é humana ali. Eu concordo com tudo que você disse, Kátia. E o que me deixa muito entristecida é que, até bem pouco tempo, eu ouvia de muitos empresários dizendo: quem depende de mim é o cliente, não sou eu que dependo do cliente. E agora parece que várias pessoas e vários empresários estão tomando consciência que a empresa ela só existe para servir a alguém. Então, o papel da empresa, seja ela qual for, qual tamanho for, qual segmento for. É verdade. Eu acho que, assim, a gente vem aí, tem um contraponto também, né, que é uma coisa em oposição à outra que eu vejo, né?
que eu queria até retomar esse assunto de que a modernidade já chegou muito rápido, né? Mas eu vou voltar a isso daqui a pouco, eu quero pegar um outro ponto, né? A modernidade chegou muito rápido, mas o que esse novo momento, né? Essa virada, isso tudo que aconteceu, porque quem poderia imaginar se em dezembro, no Natal, nós estivéssemos conversando que daqui a 3 meses todo mundo ia andar na rua mascarado? A gente ia rir, né? A gente não ia acreditar numa coisa dessas, né? Porque parece filme de ficção científica, todo mundo trancado dentro de casa, enfim. Mas essa coisa toda nova tem trazido um novo momento, e aí sim eu acredito que é num resgate, que não tem nada de novo, né? Mas é um resgate de relações, de cuidados uns com os outros, né? Porque mesmo usando a ferramenta da modernidade, os telefones, os WhatsApps, os vídeos, a gente precisa ter um cuidado de olhar para o outro com muito afeto, com muito carinho, porque estamos sozinhos, estamos isolados. Mesmo quem está em casa com família, e a gente que não estava habituado, olha que momento, Alê, porque as pessoas não estavam habituadas a conviver o dia inteiro com seus filhos e com seu marido, por exemplo. Então, teve que desenvolver, para poder acontecer isso, um olhar mais generoso com o outro, porque agora são 24 horas, né? E a gente, quando fala com o outro, a gente também tem preocupação. A gente tem preocupação de dar um oi para um amigo, para perguntar como ele está. E as pessoas que estão sozinhas em casa também, trabalhando sozinhas, sem poder ter o convívio, né? Então, a gente vai precisar, eu acho, sim, ter esse resgate do humano, né? Do olhar para o outro, né? De olhar e prestar atenção no seu cliente, prestar atenção no seu colega de trabalho, prestar atenção no seu parceiro comercial e tratá-lo com muito carinho, com muito respeito, né? O que você me diz disso, Alê? Eu concordo, Kátia, mas tem uma outra situação que a gente não falou e que eu acho que é importante ressaltar aqui, que além de prestar atenção no outro, eu também preciso prestar atenção em mim. Porque, olha, eu estou olhando para o que a Kátia precisa, o que a Patrícia precisa, mas eu também preciso olhar para mim e entender o que eu preciso e o que eu preciso deixar de fazer para que essa relação ela se torne respeitosa e gere todo esse encantamento que nós estamos falando. E não quero entrar aqui no tecniquez, não, mas tem 2 palavrinhas que estão muito em voga ultimamente, que é a inteligência emocional. Eu conseguir olhar para dentro de mim e entender quem eu sou de verdade e o que eu estou fazendo para o outro para possibilitar essas relações humanas ou o que eu estou fazendo para prejudicar essas relações humanas. Né? E tudo bem, a vida é feita de escolhas. Né? Se eu consigo me analisar e entendo que da forma que eu estou hoje está bem, mesmo que para isso o meu relacionamento com os outros não seja o mais adequado, ok. Agora, eu também preciso entender se o que eu estou fazendo não está legal, eu entendo como não estando bacana, quais são os comportamentos que eu preciso mudar. A mudança não é só no outro, começa por nós. Eu queria abordar um tema, Lê, que a gente falou logo no começo, mas que a gente não explorou. Eu queria explorar um pouco mais isso com você, né? Eu estou olhando aqui, que eu estou com o meu caderninho aqui, a gente vai conversando, eu vou ouvindo e vou anotando coisas, né? E também as pessoas vão comentando no chat do YouTube, eu vou anotando para depois trazer, né? Essa coisa da modernidade, né? Que chegou assim e caiu no nosso colo porque não houve opção, né? A gente mesmo está aprendendo com essas coisas todas, com as videoconferências, a gente está fazendo essas lives, essa discussão, e obviamente, né, aparece fundo disso, eu vi casos que a pessoa chegou, a mulher estava de calcinha, isso sutiã apareceu lá atrás, a criança veio, o outro, tem gente que está fazendo live com criança no colo, o cachorro late, o gato sobe aqui no meu colo, então é isso, é a vida de verdade, né? Não tem